Olá, tudo bem? Hoje eu vou ler mais um trecho do livro do Augusto Cury, que fala sobre a análise da inteligência de Cristo, o mestre dos mestres, Jesus, o maior educador da história. Hoje eu vou ler partes do capítulo 2. Jesus Cristo, um personagem real ou imaginário? As 4 biografias de Jesus. Jesus tem 4 biografias, que são chamadas de evangelhos. O de Mateus, o de Marcos, o de Lucas e o de João. Marcos e Lucas não pertenciam ao grupo dos 12 discípulos. Eles escreveram baseados no processo de investigação de pessoas que conviveram intimamente com Cristo. Essas não são biografias no sentido clássico, como as que conhecemos hoje. Porém, como os evangelhos retratam a história de Jesus, podemos dizer que representam a sua biografia. As intenções conscientes e inconscientes dos autores dos evangelhos. Se estudarmos as intenções conscientes e inconscientes dos autores dos evangelhos, constataremos que eles não tinham a intenção de fundar uma filosofia de vida, de promover um herói político, de construir um líder religioso, nem de criar um homem diante do qual o mundo deveria se curvar. Eles queriam apenas descrever uma pessoa em comum que mudou completamente suas vidas. Queriam registrar situações, mesmo que incompreensíveis e estranhas aos leitores, que seu mestre viveu, seus discursos e pensamentos. Se nos aprofundarmos nos meandros dos pensamentos descritos nos evangelhos, constataremos que há diversos fatores que evidenciam que Cristo tinha uma personalidade inusitada, distinta, ímpar, imprevisível. O que chama atenção nas biografias de Cristo são seus comportamentos incomuns, seus gestos que extrapolam os conceitos, sua capacidade de considerar a dor de cada ser humano, mesmo diante da sua própria dor. Veremos que suas ideias eram tão surpreendentes que não têm precedente histórico. Até os seus momentos de silêncio tinham um grande significado. Creio que diversas passagens expressas em suas 4 biografias possuem tantos segredos intelectuais que muitas não foram compreendidas nem mesmo pelos seus autores na época em que as escreveram. Quando esperavam que ele entrasse triunfalmente em Jerusalém, com pompa, seguido de uma grande comitiva, Cristo assumiu uma atitude clara e eloquente que demonstrava sua rejeição a qualquer tipo de poder político, ostentação e estética exterior. Ele mandou alguns dos seus discípulos pegarem um pequeno animal, um jumentinho, e teve a coragem de montar no desajeitado animal. Foi assim que aquele homem super admirado entrou em Jerusalém. Elas queriam proclamá-lo um grande rei, e ele demonstrava que não desejava nenhum poder político. Queriam exaltá-lo, mas ele expressava que para atingir seus objetivos, o caminho era a humildade, a necessidade de aprender a interiorizar-se. Cristo propunha uma revolução que se iniciava no interior do ser humano, no íntimo do seu ser e não no exterior, na estética política. É impressionante, mas ele não se mostrava nem um pouco preocupado, como geralmente ficamos, com a aparência, o poder, o estado social, a opinião pública. Cristo estava no ápice do seu sucesso social, mas em vez de se colocar acima dos outros, desceu todos os degraus da simplicidade e do despojamento e deixou todos perplexos com sua atitude. Se caminhasse, seria mais digno e menos chocante. Porém, ele preferiu subir no pequeno animal para estilhaçar os paradigmas das pessoas que o contemplavam e abrir as janelas das suas mentes para outras possibilidades. A personalidade de Cristo foge aos parâmetros da imaginação. Sua inteligência flutuava entre os extremos. Em alguns momentos expressava uma grande eloquência, coerência intelectual e segurança, e em outros dava um salto qualitativo e exprimia o máximo de singeleza, resignação e humildade.
Cristo possuía uma personalidade tão requintada que se manifestava como uma melodia que soava entre os extremos das notas musicais. Conheço muitas pessoas, psiquiatras, psicólogos, intelectuais, cientistas, escritores, empresários. Entretanto, nunca encontrei ninguém cuja personalidade possuísse características tão surpreendentes quanto a dele. As diferenças nas biografias de Cristo sustentam a história de um personagem real. Durante alguns anos eu pensava que as pequenas diferenças existentes nas passagens comuns aos 4 evangelhos diminuíam sua credibilidade. Com o decorrer da minha análise, compreendi que essas diferenças também eram importantes para atestar a existência de Cristo. Compreendi que as suas biografias não procuravam ser cópias umas das outras. Era um resultado da investigação de diferentes autores em diferentes épocas sobre alguém que possuía uma história real. O olhar de Cristo esconde-se nas entrelinhas complexos fenômenos intelectuais e uma profunda delicadeza emocional. Mesmo no extremo da sua dor, ele se preocupava com a angústia dos outros, sendo capaz de romper o instinto de preservação da vida e acolher e encorajar as pessoas, ainda que fosse com o olhar. Quem é capaz de se preocupar com a dor dos outros no ápice da própria dor? Se muitas vezes queremos que o mundo gravite em torno de nossas necessidades quando estamos emocionalmente tranquilos, imagine quando estamos sofrendo, ameaçados, desesperados. Cristo, em alguns momentos, revelava claramente seus pensamentos, mas em seguida se ocultava nas entrelinhas das suas reações, das suas parábolas, o que o tornava difícil de ser compreendido. Ele se revelava e se ocultava continuamente. Por que tinha tal comportamento? Sua história nos mostra que não era somente porque não procurava o brilho social, mas porque tinha um grande propósito. Queria produzir uma revolução no interior do ser humano, uma revolução transformadora difícil de ser analisada. Queria produzir uma mudança nas entranhas do espírito e da mente humana, capaz de gerar tolerância, humildade, justiça, solidariedade, contemplação do belo, cooperação mútua, consideração pela angústia do outro. Então, hoje eu li a segunda parte do livro do Augusto Cury, A Análise da Inteligência de Cristo, volume 1, O Mestre dos Mestres, Jesus, o maior educador da história.